E agora a gente sai da classificação e entra nas polêmicas, tá? A gente teve polêmicas importantes de arbitragem. E eu vou começar com a que Cássio já citou. Tá? Cássio citou que teve no jogo Flamengo e Inter, mas eu vi matéria da Globo e acabei destacando aqui, porque foi no finalzinho do jogo, inclusive, o goleiro John do Botafogo, que passou 20 segundos com a bola. Tá? O árbitro Ramon Abate, ele só iniciou a contagem quando basicamente já estava quase em 20 segundos, e aí John repôs a bola. O que é que vocês acharam, primeiro, da ideia dessa nova regra e da não aplicação, basicamente, dela, né? No jogo do Ceará a gente até viu o repórter de campo, a repórter de campo disse que os reservas do Ceará ficavam alertando o Bruno na reta final para tomar cuidado, para não ceder, tá, Como um quase escanteio. todas as regras, Fred. Como é que vocês avaliam a regra e a não aplicação dela já na primeira rodada? Como quase todas, não, como boa parte das regras, a avaliação passa pelo nível de aplicação. Aí, por exemplo, teve no caso, o Botafogo foi beneficiado em tese, seria um escanteio para o Palmeiras, e no Rio teria sido escanteio para o Flamengo. Teria sido o do Inter que passou por 20 segundos, na casa 20 segundos também. Aí, tipo, você vê casos claros onde o cara extrapola e deveria ter sido aplicado dando escanteio. Aí o torcedor fica vendo, ó, quando for no meu caso, o cara vai marcar. E aí fica a aquela gente tá vendo aí o sensação, vídeo, tá, Cássio? A gente tá vendo o vídeo de John. Cuidado aí com o velho. A Globo não gosta Não, muito, é não. rapidinho, menos de. É só pra cortes rapidinhos. Aí. Só mostrando que a questão, Cássio, é quando ele tem o controle da bola, a estabilidade. Isso é que ficou em aberto. Pode tirar o vídeo, Márcio, valeu. E nesse caso, fica aquela impressão de que quando for com o seu time, o cara vai marcar. Então, é a mesma lógica do pênalti. Pô, o cara batendo o braço, não deu. O cara corta, tem aquele lance ridículo do Morumbi, que o cara corta de vôlei, o cara não deu amarelo. Aí, tipo, a má aplicação é que gera o debate da regra. A regra poderia ser ok se realmente, ó, passou de 8 segundos, deu 9 segundos, o cara tá no escanteio. Mas na hora que você olha aqui, ó, um time ficou 20 segundos, não aconteceu nada, outro ficou 20 segundos, não aconteceu nada. Aí no fim de semana seguinte, o que fica 8 vai gerar um escanteio. Aí a sensação de que a regra não é aplicada de forma parcial é muito ruim, pô. Então, assim, essa regra poderia ser boa. Por exemplo, uma que eu já gostei, que não chega a ser uma regra, porque no fim das contas isso tudo é para otimizar o jogo, né? Nesse caso é para otimizar o jogo. A das bolas espalhadas no campo, porra, isso aí já... Essa é muito boa. Essa já está aprovada assim, 100%. Essa já está aprovada 100%. Assim. Essa vai ser daquelas que a gente não sabe... porque não era assim antes. Não sabe como não era assim antes. Porque, na verdade, no começo eram 3 bolas. Pô. Aliás, em algum momento só era uma bola só. Se perdesse, tinha que arrumar. Em algum momento só tinha uma bola no jogo. Aí, em algum momento, virou 3 bolas no jogo. Aí, não sei se já tem uns 15 anos, aí foi quando a turma aumentou para 7 bolas. Eu lembro disso, ó, agora são 7 bolas, e foi uma revolução, vão ser 7 bolas no campo. Mas agora não, pô, não só é o dobro de bolas, são 14, como acabou o Gandula, o cara vai lá e pega a bola, o jogador, a bola tá espalhada, como se fosse um ponto para pegar uma água ali e tal, a bola. Então, essa regra... O Gandula agora, a função dele é pegar a bola... a função do Gandula agora é pegar a bola e recolocar na base, né? E na base são 14 essa é muito boa. Ao redor do... Essa é que você falou. Daqui a alguns anos a gente vai pensar assim, como é que não era assim antes? Mas quando tem coisas que não dependem do juiz, ajuda. Agora, quando depende do juiz achar que vai, não vai... E esses 20 segundos não foi, que o cara tocou na bola, mas pô, tava no meio, assim. Aí vai criar, na verdade, o que a gente já conhece, aquele temor de, para time A, dentro de casa, perdendo, precisando, para o Flamengo, será que não vai ter um apitozinho? Para ser justo, foi com o Inter que era o visitante no Maracanã, tá? Foi o Flamengo até que foi prejudicado nessa história. Para você ver como acontece. Às vezes, nessa equivalência, o Inter é mais perto do Flamengo. A gente sabe que muitas vezes sobra para outros. Sobra para outros nessa gangorra aí, dessa disparidade. Vitória e Flamengo o jogo. Infelizmente, para mim, valeria muito, Fred. Tudo hoje em dia é automatizado. Tudo é com robô. Era para ter um apito interno na própria bola que fosse, disparava, meu amigo. 8 segundos, acabou-se. Porque aí... O que se debate, Cauê, o que se debate é que a regra tem um dedinho de subjetividade. Exato. A contagem deve iniciar quando o goleiro se mostrar estabilizado.
Às Mas vezes no chão, a imagem de John é muito. É claro que ele tá estável aí. Olha pra John nessa imagem da foto. Ele tá estabilizado. O controle da bola. Tá Já tem que estabilizado, começar a pô. contagem daí. É. Tá. É que nem a história da regra, não é nem regra, da linha da barreira. Pô, começou com. Botaram lá o negocinho lá, tal, começou a dar certo, beleza. Hoje em dia, ninguém respeita. Era a mesma coisa, era para ter algo que apitar. Se o cara pisou na linha, meu amigo, apitava. Um apito sonoro alto já pronto. Pisou amarelinho na base. Acabou-se, meu amigo. Porque enquanto não tiver isso, vai continuar dessa maneira. Porque o juiz vai olhar, vai ter uma hora que o cara vai ser condescendente, às vezes o cara vai ser vai levar mais a sério a regra do que outros, e fica nessa. Um marca, outro não marca. Eu acho que ainda falta mais rigor, de uma maneira geral, até porque toda nova regra que se estabelece na América do Sul, não vou nem falar no Brasil, na América do Sul, a tentativa de burlar é sempre. Ano passado, estabeleceram que só o capitão da equipe poderia falar com o árbitro, né, para reclamação. E aí eu lembro que teve um jogo do Inter, o Inter trocando a faixa de capitão para todo mundo poder uma chance de reclamar ali. Então, aí eu tomava cartão, passava a taxa de capitão, então o pessoal tentou burlar. No Castelão, eu estava lá no Castelão, o Fluminense estava na agonia de tentar diminuir o placar, e aí os jogadores do banco do Fluminense ficavam jogando a bola logo para os jogadores do Fortaleza bater o lateral. E aí o árbitro foi chamando a atenção, porque aí aquela coisa, não tem um gandula, mas está lá o banco de reservas ou até mesmo os treinadores para tentar acelerar o jogo. Mas eu acho que principalmente essa regra dos 20 segundos, para mim, dos 8 segundos que não foi aplicada, para mim esse é o ponto principal, assim, sabe? Se era para estabelecer essa nova regra, como estão tentando estabelecer, já foi permissível demais, assim, sabe? Poderia ser ali 9, 10, 11 era aceitável. Já ficou de um jeito, Minhoca, que quando o primeiro for punido, vão achar que é sacanagem com o primeiro. Exato. Então, foi o que eu acabei de falar, rodada... Na hora que passou 20 segundos e não aplicou, o primeiro vai se sentir, porra, aqui, ó, por que foi comigo? Pois é, porque assim, algumas até dessa matéria do GE, né, que saiu, eu achei que não, essa aqui passa, pô, 11 segundos também não vamos exagerar, né, o tempo que ele começou a contar ali, enfim, exagero. Agora, de fato, quando já chega assim 15 segundos, 20 segundos, aí já é a regra de fato não sendo aplicada. Olha, eu discordo da arbitragem. Veja, o 8 segundos é a ampliação da regra dos 6 segundos, porra. É porque a regra dos 6 segundos simplesmente não era marcada. Aí a galera aumentou o tempo e mudou a punição. Em vez de ser um tiro indireto na área, que talvez que seria algo muito, dá um escanteio. Então, assim, se são 8 segundos, pô. E aí não pode ser. Se são 8 segundos, você tolera 11 segundos. Mas Cássio, porque há uma dúvida de como começa a contagem, pô. Isso a regra é subjetiva. É. Porque assim, e aí eu concordo muito com o que o Cauê menciona. O correto deveria ser tal qual basquete, né? Tem um tempo ali contando, pô. É 24 segundos para você conseguir fazer o seu arremesso. Deu ali, estourou. Se você não tá na hora do arremesso, já não tá contando mais o arremesso, né? Então, nesse sentido, como o jogo passivo no handebol, né? Também é analisado um pouco assim. Como não tem esse sistema na prática para a gente considerar, porque pode ser que o árbitro conte até mais rápido, Cássio. Imagina se por acaso ele dá a infração e ele contou 7 segundos, entendeu? E o goleiro diz, peraí, pô, eu tô sendo punido por causa de um segundo, comer um segundo aí para mim. Então, assim, é difícil. Se for para baixo, aí o cara é geladeira também. Aí o cara não aplicou a regra direito. Se é 9, 10, 11, ok. Mas a grande questão é porque eu acho que é uma regra que ela fica muito ali difícil quando começa a contagem, quando... Enfim, nesse caso deu para ver, claro, essa do John, por exemplo, foi a mais destacada da rodada, que foi permissiva. Assim, ele basicamente conseguiu ganhar os segundos. Mas deu para ver muito goleiro sendo muito mais apressado, assim, né? Tem um lado bom, mas tem que ter mais rigor. Para a regra, de fato, pegar, de fato, tem que ter rigor mais da arbitragem, porque se permitirem, aí realmente o primeiro que for punido vai reclamar. Outro lance, tá? E talvez esse tenha sido o único que gerou reclamação formal, tá? A gente vai falar da expulsão de Everton e das jogadas do São Paulo contra o Sport, mas o gol do Grêmio contra o Atlético Mineiro, esse já rendeu reclamação do presidente, já tem... Cuca falou que o árbitro disse que não havendo contato não é falta, esse pé alto, tá? Uma bola que não foi marcada por Rafael Claus. A gente tem um vídeo no Twitter que já é puxado do TikTok. Vamos colocar aí, mas para ver o que vocês acham, se vocês dariam
falta nesse lance, tá? Pode dar um zoom aí, Márcio, se der para dar ampliar aí na tela. Não, aumentar, dá o aí. Por vezes isso é jogo perigoso. Veja, que não toca, né? Não, mas jogo perigoso é justamente a lógica. Jogo perigoso é não tocar, mas pode Porque não pode você tocar, né? você recolhe até o rosto muitas vezes para não ser ferido, né? Então o jogo perigoso Pra não até ser é por ferido, conta né? disso. É. Eu não acho um lance tão fácil, não. Eu não acho. Porque ele não faz o movimento de uma perna esticada. Ele toca e já vai recolhendo, né? Mas era passível, mas eu acho um lance bem difícil, assim. Não acho um erro muito grave, né? Assim, poderia o VAR ter chamado? Poderia. Mas é muito difícil, porque ele não tá com a perna totalmente esticada. Não é aquele... Ele tem todo o cuidado de chegar na bola e já recolher rapidamente, sabe? Então eu não considero um lance tão simples, não. Essa aí... É isso, tá? Esse foi um lance aí que já gerou muita repercussão. Agora eu queria ver, sobretudo, a expulsão de Everton Ribeiro. A gente tem aí as duas faltas. Detalhe, Everton Ribeiro é expulso do jogo com duas faltas. Duas faltas. E eu achei a primeira com excesso de rigor de Bruno Arleu, né? Vamos ver o vídeo da primeira falta, que é logo essa daí, ó. Olha aí, a primeira falta. Bola no meio de campo, um toquezinho. Mas é por trás, né? Mas eu não acho que era uma gol, falta. mas assim, em outras faltas isso é para amarelo mesmo. Tem um contexto aí... Essa é a segunda que aí não tem jeito. Essa segunda não tem jeito. A primeira ali é aquela coisa, é impedir do jogador ir pro ataque. Só que Pode tirar, Márcio. É impedir um ataque promissor. Ali tem um contexto, tem dois jogadores do Bahia... Eu acho que as duas foram para amarelo, Fred. Fazendo cobertura. Aquela coisa, eu também não vou condenar, não. O primeiro, eu não daria amarelo na jogada. Mas já vimos lances assim, não dá para também a gente também ser tão preciosista nesse momento, dizer assim, não cabia amarelo, foi um absurdo. Cabia, a gente já viu lances assim sem amarelo, eu só não daria amarelo nesse primeiro lance. E depois que tomou o primeiro, aí você tem que ter cuidado mesmo. Por mais que tenha sido um pouquinho além, assim, vai, podia, não podia, mas se já tomou, você tem que ter cuidado para não entrar por trás, como foi a segunda. E até porque, assim, a gente precisa saber lidar nas polêmicas, tudo bem, isso aqui é uma polêmica, né? Pode gerar um debate. Mas, assim, não teve até agora, das duas, assim, eu não vi nenhum erro, sabe, assim, clamoroso, nem do jogo Grêmio Atlético Mineiro e nem esse do Bahia e Corinthians. São passíveis dessa interpretação. Embora eu não concorde. O próximo erro que a gente vai ver, ele é clamoroso. Agora não é tão influente, não teve tanto peso de influência para a dinâmica do jogo, para o resultado, que é a mão de Alisson. Essa daí, assim, Felipe Fernandes, o árbitro, eu não entendo como essa bola não foi cartão amarelo, assim. A gente tá vendo aí, né? O cara escolheu mudar e pronto. Olha aí, é a bola mais clássica do mundo que existe de cartão amarelo. Né? Essa foi a primeira vez que eu vi um lance desse no Ceará. Em qualquer pelada, qualquer pelada que tem um juiz, e o juiz pode ser fraco, isso sai cartão amarelo. Exato. Qualquer pelada. Eu nunca tinha visto isso não ser cartão. Assim, o cara, simplesmente o juiz aí... É até aquela história da pelada, pô. A pelada, né? Nem pelada. Da apelada. Depois o cara segurou com a mão, o cara sabe. O cara já vira sabendo que toma, pô. Isso aí não tem... Simplesmente, como o Fred falou, não mudou o rumo do jogo. Tá, mas querendo ou não, era um meia marcador ali no meio campo. Tinha muito tempo, ia ficar amarelado e tal. Como um atleta se comporta em campo, né? Simplesmente, agora eram 6 minutos. Eram 6 minutos só do segundo tempo, né? Alisson ia passar o segundo tempo todo com o amarelo nas costas. O fato de não ter sido uma bola que geraria uma expulsão, tá? Naquele momento, amenizou. Se esse cara tem amarelo, Fred. Se esse cara tem amarelo e o árbitro... Esse aí eu não considero... Não dá o segundo. Eu não sei como é. Acho que o Brasil estaria comentando isso até agora. Não faz sentido. Veja, vamos supor que o cara tivesse amarelo.
O cara teve amarelo, uma foto do lado, e o cara faz Sim. isso aí. Pela lógica desse juiz, o juiz não ia expulsar o cara. Tipo, tá entendendo assim? É inacreditável, porra. É uma marcação assim, inacreditável. Fora que foi Não é uma inacreditável. arbitragem. Porque isso pra mim não é erro. Ele escolheu, não dá. Escolheu, É, não dá, não sim. tem erro. No negócio na frente dele, ele viu, assim, não foi simplesmente agora com a regra. O cara disse, não, o jogo tá tranquilo aqui, não vou dar esse cartão. É como ele estava conduzindo o jogo, Fred. A forma como ele conduziu o jogo leva a isso. Porque ele já conduziu o jogo de uma maneira de que quem mais atrapalhou o Rivera no jogo foi ele. O primeiro tempo dele foi absurdo. Foi. Era um nome toque, era falta. Mas E agora o último lance, que esse eu confesso que a polêmica parece estar maior em São Paulo do que aqui, né? Aqui houve uma aceitação mais fácil do pênalti, mas a mídia nacional, sobretudo a mídia paulista, muitos consideram um escândalo esse pênalti, né? Trazendo comparação com aquele pênalti da semifinal do Paulista. Eu né? acho que a gente já tá tão acostumado, meu irmão, com isso aí que que estavam na conta. e a gente já tá tão acostumado com isso aí que a gente diz, foi pênalti mesmo, segue a vida, assim. E de repente, e acho que tem um pouco disso. E acho que como o São Paulo teve uma semifinal de estadual, onde ele foi visivelmente prejudicado, aí aquela coisa, de repente é prejudicado ali, supostamente beneficiado mais à frente. Mas, por exemplo, no dia do jogo, na live, eu achei pênalti, mas é aquele negócio, o cara pode até ser que não foi, mas eu tô na linha de que, irmão, os caras dão mesmo e pronto, velho. Aí meio que E o movimento, aceitar. o movimento parece muito que bate, né? Não, e aí eu não daria penalidade, até porque sei bem o que é Luciano se aproveitando de uma situação como essa, que o Duqueiroz, aliás, deu margem para isso. Que aí, assim, a pessoa que faz uma comparação dessa. Deu e muito, pô. Não, mas assim, a pessoa fazer uma comparação dessa com o lance da semifinal do Paulista é de uma safadeza, porque tem um jogador defensor esticando a perna e no outro jogador está com a perna parada e um jogador se projetando na perna. Então, mas foi o que as pessoas fizeram, né? Foi justamente isso. Do São Paulo, a base da discussão. Muita gente fez, muita gente fez. Né? Isso. Esse debate foi muito maior em São Paulo do que no Recife. Então, mas eu acho que no Recife, pênalti. repito, eu vi muito torcedor do esporte dizendo que não foi, revoltado e tal, mas eu já fui, talvez tenha sido já naquela linha de, porra, toda vez marco e meio que aceitei. Não, e isso aí é perfeito, Cássio. Aquela coisa, já entenda. Esse tipo de lance, você estiver no Maracanã, contra o Fluminense, contra o Flamengo e tudo mais, esse tipo de lance... Do outro lado do VAR chamava. Do outro lado do VAR chamava. É aquela coisa, o jogador que dá margem para isso vai acontecer. E aí, talvez não vai ter essa mesma interpretação quando um jogador de um time daqui, ou do Juventude e tudo mais, tiver uma situação como essa... Certamente, se fosse do outro lado, chamava o VAR chamava. Vai ser ignorado. Porque aí é que tá. Aí é onde entra a margem que muitas vezes, assim, um lance desse, o que é que geralmente se debate? Duqueiroz colocou a perna, ele dá um leve toque. Então, como teve o toque... A sensação é que trisca, dá um leve toque. E aí esse mesmo lance, o ato principal, que se acontecesse a mesma coisa, entra ali, tá a paciência, e aí acontece do Arboleda colocar a perna, o mesmo lance. O juiz principal não dá penalidade e o VAR não pode interferir, porque, como é interpretativo, por isso que fica muito à margem de uma ponderação. O VAR não tinha muito o que fazer, exatamente. Ano passado. Eu acho que foi por isso que eu não tive, por exemplo, Minhoca. Eu acho que foi, por exemplo, por isso que eu não tive uma revolta muito grande. Porque não tinha o que o VAR fazer. Sim. Ano passado. O árbitro viu o que aconteceu. Ano passado, o Fortaleza teve jogo contra o Palmeiras, com a jogada do Tite para cima do Flaco Lopes. Aquela disputa de espaço, o juiz deu pênalti. E aí o Fortaleza, jogos depois, enfrentou o Fluminense no Maracanã e o VAR não interferiu, né? Não tirou a penalidade do jogo do Palmeiras com o Fortaleza. Deu pênalti pro Palmeiras. E aí depois no jogo Fluminense-Fortaleza, a chegada do Thiago Silva para cima do Kaiser, um tranco até mais forte do que a do Tite, e não teve marcação de pênalti, e o VAR também não pôde interferir. Por isso que eu estou dizendo assim, determinados lances, a arbitragem vai ser mais permissiva ou mais rigorosa, a depender de quem esteja envolvido na disputa. Infelizmente, é o olhar que alguns têm. Desses 5 lances, o pior disparado é o amarelo de Alisson. Não ter tido amarelo para Alisson. Né? Não tem absurdo. Nada que justifique isso, né? Porque aí é o básico, pô. Aí é o básico. Quando você vai pro básico, e o básico não é cumprido. É explícita, né? Não tem nem o que falar. E aí não acontece nada, né?
O árbitro não é chamado para responder porque não deu. Porque não teve a Eu acho que consequência esses casos do- graves. do- Eu acho que esses casos graves de não aplicação da regra por escolha, eu acho que são os casos mais graves que existem no futebol. O árbitro não vê, o árbitro ser traído por um falso Pela toque, imagem até. por um jogador que se jogou, a mão que o cara encostou, que tirou. Eu acho isso do jogo. O que eu não aceito no futebol é quando o árbitro, ele, de forma proposital, escolhe não aplicar a regra. Isso pra mim incomoda muito. Esse lance do amarelo é um exemplo claro do árbitro que fez assim, ó. Eu não vou aplicar não aqui. Eu não vou dar amarelo não. Por quê? Eu acho até que foi muito... É como se o árbitro tivesse num modo relaxado ali para aquelas faltas que o São Paulo fazia, que ele não cogitou. Os caras do Sport foram pedir, ele riu. Os caras do Sport foram pedir o amarelo, ele riu. Só que aí passa e o árbitro tá de boa na próxima rodada porque, repito, é o que Cássio deu exemplo. Se fosse o segundo amarelo, caiu o mundo, pô. Se fosse o segundo amarelo pra ser expulso, O cara não expulsar. E aí? caía o mundo, pô. Eu acho que foi um Aí erro um minuto muito grave, depois, tá? Lucas Lima, numa faltinha no meio campo também, segurou o cara por trás de amarelo e que é amarelo. E era amarelo. E era amarelo. A de Lucas Lima era amarelo. Que era outro amarelo clássico, puxar a camisa. É a mesma coisa. Então, puxar a camisa é amarelo. O cara fez isso aqui, é levar um banho, né? O lance é seguir, já que ele ia passar o cara, tanto que o cara do São Paulo só parou dessa forma, ia ficar 3 do Sport contra 3 do São Paulo. E o Sport e os caras do São Paulo correndo para trás, que eles estavam na marcação ruim. Então, assim, não era um lance ultra perigoso, não, mas era uma. Veja, aquele lance de Sérgio Oliveira em cima de Alisson deu uma daria uma desestruturada ali. Tanto é que o cara pelou daquele jeito, mas enfim. Foi só a primeira rodada. Tanto que Alisson escolheu levar amarelo, Cássio. Isso. Exato. Alisson escolheu levar amarelo e não levou. Como o Exato. Lucas Lima Ele escolheu. levar Ao amarelo. botar a mão, ele escolheu Aquele- levar amarelo. Como o Lucas Lima Como o escolheu Lucas levar Lima amarelo. escolheu É, e não deu como motivo. como o Não Lucas deu Lima motivo. escolheu. É isso aí. Absurdo. E o Sport não falou nada, né? Deixou passar ali como se Irmão, nada. tá voltando agora. Justamente porque é não um dá pra lance de sentar na janela. menor. Tá voltando agora, não dá pra sentar na janela, não. Tem que. Vai ser o Guardar a estopim, né? reclamação. O barulho- é o dano maior. O barulho, O barulho do pênalti, que veio de São Paulo, dos torcedores do Corinthians, torcedores do Palmeiras, sobretudo, ele ficou muito maior do que o desse lance aí, tá? E o pênalti é realmente interpretativo. Outra coisa que não me incomodou, que diminuiu minha inquietação do pênalti foi que os jogadores do Sport aceitaram o pênalti, ou seja, eles viram que teve o toque, né? Que a câmera não deixa tão claro que teve um pequeno toque. E aí, pequeno ou grande, o árbitro já tinha sentenciado ali, que ele achou que o toquezinho, ele não ia deixar de dar nunca o pênalti para São Paulo, justamente por conta de tudo o que aconteceu na reclamação do São Paulo na semifinal do Paulista contra o Palmeiras, né?